dia, meu irmão, e bom dia, minha irmã. Ide por todo o universo anunciar a minha paz. Hoje nós queremos celebrar a vida de Luiz Carlos, ele que estava internado, que estava entubado, graças a Deus, tem quase um mês, eu acho, que nós aqui rezávamos por ele. E queremos hoje agradecer a Deus, porque ele saiu da UTI, saiu do hospital e graças a Deus já se encontra em casa. Por isso queremos louvar e agradecer a Deus. E é um sinal de que nós devemos rezar e ter muita fé, porque a cura é possível, a cura dessa doença é possível. E Luiz Carlos é testemunha disso. Por isso nós queremos continuar rezando por Luiz Carlos, agora, graças a Deus, já no seu lar, na sua casa, junto com a sua família. Queremos trazer presente muitas outras pessoas que estão internadas, que estão doentes com Covid. Queremos trazer presente Gerson Alves Moreira, colocar o nome dele aqui na nossa caixinha para que a gente possa continuar rezando por ele. Queremos rezar também por Jéssica Alves do Santo, por Luzinete Pereira dos Santos Moreira. Queremos também rezar por Edson Alves Moreira. Queremos também trazer presente Graziela Alves Moreira, todo o pessoal de uma mesma família, que estão com Covid. Gabriela Alves Moreira, Queremos também trazer presente a Terezinha Martins de Almeida. Queremos rezar por Francisco Vicente Filho, por Suzana Cristina de Almeida Silva, por Neide Martins de Almeida e Maria de Fátima Ribeiro. Então são muita gente que estão com esse Covid. Queremos rezar por essas pessoas que aqui, está nessa caixinha, mas também queremos trazer presente tantas outras pessoas que a gente sabe, que estão ali internadas, que estão entubadas e que precisam muito das nossas orações. Por isso vamos continuar nessa corrente de oração, que tudo isso vai passar. Queremos também trazer presente todos os familiares. Nós sabemos que as famílias sofrem muito, porque ficam muitas vezes, na maioria das vezes, ou quase sempre, distante da pessoa e ficam angustiadas. Eu queria trazer presente e dizer assim, Deus está presente, Jesus está presente. Entrega tudo isso nas mãos de Jesus e pode ter certeza que Ele vai cuidar muito bem da pessoa que se encontra nesse momento internada, que está internada nas UTIs, nos hospitais ou mesmo em casa. Queremos também rezar pelas pessoas que estão com câncer, pessoas que estão deprimidas, que estão tristes, pessoas desempregadas. Queremos também rezar pelos casais, sobretudo aqueles que passam nesse momento por dificuldade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos rezar hoje, meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 9 ao 15. Marcos 16, do 9 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e foram vistos por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam a caminho do campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros, que não acreditaram nem mesmo nestes. Por fim,
Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Jesus os repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então Jesus disse-lhes: vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia a toda a humanidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. O evangelho de hoje faz assim um resumo, né, das aparições de Jesus. Então começa dizendo que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, ela foi anunciar aos seguidores de Jesus, mas eles não acreditaram. Depois Jesus aparece aos dois, ou seja, aos discípulos que estavam indo para Emaús, e eles voltaram, também anunciaram, mas também não acreditaram. E por último, Jesus vai aparecer aos 12, né? Aos 12. Então, Jesus ressuscitou, diz o Evangelho, na madrugada do primeiro dia da semana. Na madrugada do primeiro dia da semana. A semana para os judeus começa no final no fim do dia do sábado. Então, Jesus respeitou o sábado e depois começou a aparecer, começou a se movimentar no primeiro dia da semana, que seria o domingo, né? Então ele ressuscitou de madrugada e logo ele apareceu primeiro a Maria Madalena, né? Como apóstola dos apóstolos, ela foi anunciar aos amigos de Jesus que estavam aflitos e chorosos, né? Porque eles tinham perdido o mestre, né? Então ela foi anunciar aos discípulos, aos amigos de Jesus, que naquele momento estavam muito tristes, ela anunciou que ele estava vivo. Porém, a gente já sabe pelos relatos bíblicos que eles não acreditaram, porque eles estavam com medo, porque eles estavam aflitos, porque eles estavam tão chorosos que qualquer notícia que chegassem para eles, realmente eles não iriam muito acreditar, porque estavam muito voltados para si mesmos. Às vezes isso acontece na vida da gente, né? Quando estamos muito tristes, muito preocupados, né? Muito chorosos, às vezes a gente recebe uma notícia boa e a gente não se dá conta e não acredita às vezes, né? Então o que foi que ela disse? Ela disse: eu vi o Senhor, né? Eu vi o Senhor. Essa é uma frase muito bonita de Maria, né? Ela disse: eu vi o Senhor, mas infelizmente os discípulos não estavam, né, abertos para acreditar, né, de que isso tinha acontecido, que Jesus tinha ressuscitado. Então Jesus se manifestou depois aos 2 discípulos de Emaús, né? Eles anunciaram aos outros que tinham visto, mas esse também, infelizmente, não acreditaram. Os discípulos também não acreditaram nos 2, né? E por fim, ele vai se manifestar aos 11, né? Reunidos, né? Que estavam junto à mesa, diz o texto bíblico, né? Jesus criticou-lhes aqui a dureza de coração por não terem acreditado nos que o viram, né? E enviou, e por final Jesus vai fazer o envio, vai enviar para que eles possam proclamar o evangelho, ou seja, a boa nova, a todas as criaturas, ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura, né? A toda a humanidade, né? E os apóstolos fizeram o que Jesus lhes ordenou, anunciando o evangelho com toda a força e com toda a coragem, é claro, depois do susto, né? Por quê? Que eles anunciaram o evangelho com toda a força e com toda a coragem? Porque eles estavam com o Espírito Santo, né? Eles estavam cheios do Espírito Santo. Portanto, meu irmão e minha irmã, a missão de evangelizar hoje o mundo, né? De evangelizar o mundo, também é nossa, né? A missão é nossa. Por quê? Porque nós somos herdeiros e herdeiras da missão dos apóstolos e das apóstolas da primeira hora, né? Então não podemos agora, nesse momento, cruzar os braços
achando, né, que às vezes é assim, a gente cruza os braços porque a gente acha que só quem deve fazer missão, só quem deve ser enviado são os ministros, né, ordenados, são as religiosas, e às vezes a gente tira, né, o nosso campo, né, a gente tira o nosso corpo de campo, né? Mas também nós somos convidados, aqui o evangelho de hoje, ide pelo mundo, nós somos convidados, né? Cada um de nós somos convidados, somos transmissores, né, dessa palavra de Deus, seja pelo nosso testemunho, seja pela nossa vivência, principalmente, né, pelas nossas ações, pelos nossos gestos. Nós somos convidados a anunciar o evangelho a todas as pessoas, sobretudo aquelas que estão mais excluídas, que estão mais distantes. Então nós somos convidados. Jesus enviou os discípulos e ele continua nos enviando. Ide por todo o universo, né? E pregai a boa nova a todas as pessoas, a toda a humanidade, né? Então hoje nós somos convidados a anunciar essa boa nova, a boa nova da ressurreição. Nós estamos vivendo nesse período de muito sofrimento, né? De pandemia, de Covid, de muita doença, mas Jesus continua ressuscitando. Ele continua ressuscitando pessoas, ele continua enviando pessoas para anunciar a boa nova, né? A sua boa nova. E o evangelho vai nos fazer, vai nos alertar para isso, né? Que todos nós, batizados, somos convocados por Jesus, né? E ele vai à frente, ele vai conosco. Portanto, não devemos ter medo de anunciar, não devemos ter medo de ser missionário do Senhor. Mas, volto a dizer, é preciso fazer primeiro a experiência, fazer primeiro a experiência do Jesus ressuscitado, assim como fez Maria Madalena, assim como fez o discípulo de Emaús e os outros, né? Eles primeiro fizeram a experiência de Jesus ressuscitado e depois saíram e foram anunciar a boa nova. Por quê? Porque quando eu faço a experiência de Jesus, eu tenho coragem, eu fico cheia de coragem, eu vou perder aquele medo, né? Que às vezes nos paralisa, né? Então, que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, nos conceda essa graça de sermos anunciadores da sua boa nova e anunciadoras, né, da sua boa nova. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.